Entre nós o Natal se fará, paz e axé, acalmar as dores e agitar a dança dos abadá. Natal baiano é quase tão tradicional quanto o peru, os presentes da árvore de Natal. A gente vai aproveitar que está vindo aí mais um feriado bem importante entre as festas de fim de ano para falar um pouco sobre corais. Para falar sobre essa modalidade de canto, por assim dizer, a gente vai chamar um nome bem conhecido do meio, ele que criou o coral performático, o Coro Online, recentemente encabeçou o espetáculo duplo Vozes da África, Vozes da Seca, entre outras tantas atividades. Em nosso estúdio a gente recebe o maestro Cícero Alves. Bem-vindo ao Frequência Baiana. Muito obrigado, boa tarde a todos vocês. Cícero, vamos começar falando um pouquinho, antes de entrar nos corais propriamente dito, no coral de Natal, que é um pouco do nosso gancho. A gente queria falar um pouquinho sobre você. A gente soube que você se formou em composição e regência pela UFBA, se aperfeiçoou em Speech Level Singing em Hollywood com Seth Riggs, que é considerado um treinador vocal renomado. O que houve de mais marcante nessa experiência que talvez responda pelo caminho que você enveredou? Após me graduar em composição e regência, eu fui chamado por uma colega, Angélica Vilas Boas, para trabalhar com coral. Não eram os meus planos iniciais trabalhar com coral, era mais trabalhar com arranjo, trabalhar com orquestra, trabalhar com música instrumental, mas acabei entrando nesse meio do canto coral e acabei me apaixonando. E nessa paixão eu acabei trabalhando exclusivamente com canto coral. Isso começou em 1993, quando a gente fez isso. Aí quando eu comecei a perceber que eu precisava me aperfeiçoar, eu tive a ideia de procurar esse treinador vocal em Los Angeles, né? Ele mora no bairro de Hollywood. Ele é o treinador de várias estrelas de Hollywood, e de cantores e de atrizes, atores. E eu achei a metodologia dele fantástica e resolvi realmente ir lá e fui fazer um curso de especialização com ele em 3 etapas, em 1995, 1996 e 1997. E ele me ensinou, além da música vocal, além do treinamento vocal, ele me ensinou também a como ser positivo com a música, ou seja, a como encarar a música de uma forma positiva e a como desenvolver de forma positiva a capacidade vocal das pessoas. O que isso significa exatamente para leigo, assim? Veja só, a gente quando estuda técnica vocal, a gente acaba estudando, digamos assim, a parte técnica da questão em si, como você desenvolver a sua potência vocal, como você desenvolver a sua habilidade e como você desenvolver a sua afinação e aumentar a sua extensão vocal, ou seja, da sua nota mais grave. Vocês são radialistas, você sabe o que é a nota mais grave, a nota mais aguda, vocês treinam isso no dia a dia também. Então como incrementar isso. Agora, quando eu me refiro à questão do positivo, é porque no caminho para se chegar a um aprimoramento da sua técnica, as pessoas acabam se bloqueando por questões psicológicas. Eu não sirvo para cantar. Não sirvo para cantar. Minha voz é uma droga, e você tem que acreditar rachada. que vai chegar naquele tom, aquela nota que você quer alcançar. Você tem que acreditar naquilo ali, senão você não vai, você nem começa, né? Com certeza. E assim, eu me lembro que na minha primeira aula com ele, eu me assustei, porque ele mandava eu fazer coisas que eu nunca tinha feito tecnicamente, e eu ia. E eu conseguia, eu dizia assim, como é que eu estou conseguindo? Aí eu percebi que ele conseguia passar para mim a crença na minha capacidade. Segurança, né? A segurança, exatamente. Cícero, então, qualquer um pode cantar? Veja só, eu já tive experiência com muitas pessoas, com as pessoas com a melhor capacidade vocal que eu poderia encontrar, como as pessoas com pessoas completamente desafinadas. E percebi que algumas pessoas até desafinadas conseguiam vir a afinar, porque elas tinham essa coisa da crença e a determinação para melhorar. E eu tive até um exemplo mesmo de um jovem rapaz que ele começou cantando comigo num grupo que eu chamava Coral dos Desafinados. Você promissor, acho que a gente pode entrar nisso, hein, Felipe? Eu não sou afinado, não vem me colocando. Eu acho que eu canto, viu? Vou logo confessando aqui. Aí ele acabou
depois, tendo um upgrade, foi para um coral normal, que se chamava Cobra Coral na época. E depois, com o tempo, ele veio a cantar no meu coral da seleção, ou seja, a seleção vocal que eu tenho, que se chama Coro Online, são aquelas pessoas que têm a maior capacidade vocal, maior afinação e também a disponibilidade de disciplina para estudar. E ele realmente estudou. Eu me lembro até que uma coralista do Coro Online falou: Cícero, nosso colega aqui está triste porque ele não foi chamado para a primeira seleção. Eu disse: diga a ele que ele espere o tempo dele, que ele vai chegar lá. E vi, assim, pessoas determinadas a vencerem as suas dificuldades. Como vi pessoas que disseram para mim: Cícero, você está tentando, mas eu não vou conseguir. Eu digo: se você está dizendo isso, vai ficar difícil para você conseguir realmente. Então eu diria que depende muito da determinação. Se uma pessoa quer vir a cantar, ela consegue. Cícero, a gente sabe que você também uma das suas marcas são os corais performáticos. O que vem a ser um coral performático? E me deixa até fazer um erro básico, que é de emendar perguntas, mas é porque eu acho que tem suspeito que tem alguma relação. Você é louco por musicais, por grandes musicais, pelo que eu soube. Isso tem alguma coisa a ver? Olha, tem, e de uma certa maneira tem a ver, sim. Respondendo a primeira pergunta, o coral performático, na realidade, ele é esse termo, digamos assim, eu acho que foi criado por mim, porque não existia esse termo coral performático, eu nunca tinha ouvido, pelo menos eu acho que eu que inventei esse termo, não tenho certeza. Mas já existia o chamado show choir, que é um termo americano, que é o coral de show, ou seja, é o coral que canta e dança, né? Eu fiz também unir, na realidade, inicialmente, que era o canto coral com a linguagem do teatro. Porque eu também trabalhei muito tempo como ator, resolvi dirigir, cheguei a dirigir teatro, apesar de não ter formação em direção teatral, minha formação é na área de música. E aí eu aliei essas duas coisas, porque teve um período que eu tive que optar entre o teatro e a música. Então, a minha chance com o coral de aliar essas duas coisas fez com que eu começasse a desenvolver essa minha linguagem. Paralelamente, eu sabia, através de metodologia de ensino de música, que associar a música à dança é algo muito importante para o desenvolvimento do cantor, para o desenvolvimento até do instrumentista. E aí, o que é que eu fiz? Eu comecei a utilizar também a linguagem da dança. Um tempo depois que eu vim a conhecer que o show choir nos Estados Unidos já existia. Agora, a paixão pelos musicais era uma coisa pela questão da linguagem do teatro com a música, né? É, digamos assim, uma ópera pop. É uma ópera mais popular, com músicas mais populares, mas tem uma relação direta com a ópera, né? O musical. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bom, para você que já deve, para quem tá mais assim na linha das redes sociais, já deve ter visto alguma coisa do tipo Natal sem Simone, uma campanha tipo Natal sem Simone. Tadinha da Simone, baiana, né? como a gente. Pois é, a Simone que acaba sendo tirada daquela prateleira empoeirada apenas no Natal por causa daquele CD, que acabou sendo um CD de sucesso, diga-se de passagem. Mas se você está querendo fazer uma coisa diferente, um set list, um exemplo é, por exemplo, consultar a Dona Maria Bethânia, que cantou Boas Festas, que faz parte de um CD chamado Um Natal Bem Brasileiro, com várias regravações, vários cantores, vários intérpretes, que inclusive tem Dominguinhos nesse CD, cantando também músicas de Natal. Uma opção aí que a gente vai, entre as opções que a gente vai destilar aos poucos no Frequência Baiana ao longo dessa semana, para você também poder fazer um repertório um pouco diferente, fugindo um pouco do óbvio e, enfim, deixar a festa animada do mesmo jeito. Dica também para os shoppings, para os supermercados, para as lojas, né, que colocam no sistema de som também sempre as mesmas. Você lembra que a coisa de 2 ou 3 anos atrás saiu uma notícia, era fake a notícia, dizendo que os funcionários de uma loja estavam querendo processar a loja por causa do CD da Simone que tocava sem parar. Coitadinha da Simone. Isso que é bullying, hein? É trollagem. Na internet fala que é trollar. Estão trollando a Simone. Agora 5h25 no horário da Bahia.
Natal não pode faltar, né? O Jingle Bells aí na noite de Natal, e hoje a Frequência Baiana entra em clima natalino exatamente para falar sobre corais. Em nosso estúdio, a gente recebe o criador do Coro Online, o maestro Cícero Alves. Por que, maestro, os corais fazem tanto sucesso no Natal? Olha, é uma tradição que veio da Europa, né? De 600 anos, a coisa de se compor para coral. E no coral existe o sentido de reunir família. A gente não tem ainda essa tradição, eu espero que um dia a gente venha a ter. Eu me lembro que eu estava no Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, como uma família, e eu dei uma saidinha, fui ao piano e comecei a tocar. De repente, toda a família da casa estava atrás de mim cantando a música que eu estava tocando. Aí eu percebi assim, como existe uma tradição de se reunir em família e de se cantar. Então, isso é, digamos assim, a família como se fosse o coral. Então, isso se estendeu nessa tradição do coral, que também alguns compositores escreveram peças de música celebrando o Natal, celebrando o nascimento de Cristo, né? A gente tem o famoso o Messias de Handel, né? A gente tem o famoso Aleluia, que é muito cantado porque a temática é do nascimento do novo rei que chegou à Terra, que é o símbolo de Jesus Cristo, né? De ser o rei trazendo luz. Então, toda a temática é voltada para isso. Então, o coral, ele automaticamente reúne essa questão de família, como reúne também uma tradição de se compor. Como é que você faz, maestro, no caso de um coral natalino, para montar um repertório irresistível, assim, que consiga agradar uma diversidade de pessoas? Olha, eu acho que a gente tem, primeiro, que sempre pesquisar, porque a gente não conhece todas as músicas de Natal, por incrível que pareça, a gente conhece as músicas mais tradicionais. E quando a gente pesquisa, a gente acaba descobrindo pérolas de Natal. Eu me lembro que há 20 anos passados, eu não conhecia uma música francesa que se chama Minuit Chrétien, que depois foi transformada em Holy Night, e que eu fiz uma versão chamada Noite Sagrada. Mas existe também uma outra versão em português, cuja letra é bem diferente da minha. Eu acabo, às vezes, até mexendo nas letras conhecidas para traduzir um pouco uma coisa menos, digamos assim, que tenha duplo sentido. Por exemplo, eu mexi na música Noite Feliz, que fala assim, pobrezinho nasceu em Belém. Eu resolvi mexer e falar, tão humilde nasceu em Belém, porque pobrezinho tem duplo sentido. Tem o pobrezinho, uma pessoa pobre e humilde, que é o que a letra quer dizer, mas pobrezinho é uma pessoa coitadinha, né? E eu nunca gosto de associar algumas letras, por exemplo, essa letra do Holy Night, tem uma parte que fala, as almas estão em proteção. Eu acho a alma, quando você fala em espírito, é uma coisa que tem um sentido, digamos assim, mais grandioso dentro do português do Brasil, né? Mas quando você fala as almas, para algumas pessoas pode representar até medo, né? Então, quando eu pesquisei e descobri essa música, eu achei essa música Holy Night fantástica, é de uma beleza imensa, aí eu comecei a incorporar no meu repertório. E agora, o que eu acho é que a gente deve... E ninguém, desculpe interromper, ninguém bancou o purista assim, disse, não, você mexeu nessa música, como pode? Graças a Deus não, todo mundo gosta. Que bom, né? Agora, eu confesso que muita gente não nota, porque existem muitas versões diferentes. Né? Eu mesmo já conheci umas 3 versões de Noite Feliz. A própria original já é uma versão, de alguma forma. Quando faz a tradução fica difícil você cobrar que seja exatamente a tradução literal das coisas, é difícil, tem que adaptar mesmo. Exato. Na realidade, buscam representar o mesmo sentido do original, mas acabam mudando um pouquinho. Quando, nessa mudança, algumas pessoas têm mais talento, outras menos talento para isso, né? Não levando em consideração o Natal, mas, por exemplo, Gilberto Gil é super talentoso para fazer versão de músicas em inglês para o português, mas não é todo mundo que consegue fazer isso bem. Às vezes a música fica um pouco adocicada demais com determinadas versões. Alguns compositores sabem fazer de maneira grandiosa e mantém também, o próprio Guilherme Arantes também consegue fazer isso. Agora a gente assiste um coral, a gente acha tudo bonito, com exceção de um ou outro, que a gente vê um desafinar, outro desafinar.
geralmente a gente acha muito bonito e acaba não notando o quão difícil é montar todo aquele espetáculo. O que é difícil? Quais são as dificuldades? Existe alguma canção que é mais difícil adaptar para um espetáculo? Como é esse trabalho? Olha, existem várias dificuldades. É lógico que uma música pode ser mais difícil do que outra, mas o mais difícil é disciplinar as pessoas, né? É disciplinar as pessoas, porque as pessoas gostam, têm paixão pela música, mas nem todos têm a mesma disciplina. E quando eu falo disciplinar, é chegar no horário, é chegar com a música estudada. Então, essa é a maior dificuldade. Quando a gente encontra pessoas, por isso eu fiz o Coro Online, que acabam se comprometendo um pouco mais do que outras, o trabalho flui mais. Então, em pouco tempo, por exemplo, eu me lembro que meu primeiro trabalho com o Coro Online, que foi um trabalho de final de ano também, que foi em 1999, eu fiz o concerto inteiro de 17 músicas em apenas 8 ensaios. Isso, para mim, foi um recorde, porque para o mesmo tipo de espetáculo, eu tinha feito há 2 meses antes com outro coral, e eu levei pelo menos uns 30 ensaios para atingir o objetivo. Agora, como é que é isso, né? Porque eu imagino que em algumas situações as pessoas se juntam pelo prazer da música. E eu fico imaginando se você, por acaso, entra num dilema. Puxa, eu tenho que pressionar esse cara para ele render o que eu sei que ele pode render. Mas eu não posso pegar muito pesado, senão ele vai embora. Eu preciso ter gente no coral. Como é que funciona isso? Olha... na realidade é um aprendizado, porque às vezes a gente ultrapassa o limite, né? Eu sou conhecido como maestro linha dura, né? Eu puxo da pessoa, tem pessoas que gostam, a grande maioria gosta disso, porque isso para elas diz assim, com ele eu vou conseguir atingir os meus objetivos, porque ele puxa da gente. Não é diferente de um treinador de um esporte, coisa do tipo, disciplina e tentar fazer o cara chegar. É semelhante, eu diria bem semelhante. E depois que a pessoa atinge um nível de disciplina, ela incorpora aquilo na vida dela e aquilo passa a ter passa a ser mais fácil para ela. O Coro Online com um medley das músicas dos Beatles. Você encontra vários vídeos do Coro Online aí pelos YouTubes da vida. E no Frequência Baiana a gente está falando sobre corais em nosso estúdio. O criador do Coro Online, maestro Cícero Alves, ele que também esteve à frente do Vozes do Sertão e do Vozes da África, um espetáculo duplo que rolou no TCA. Cícero, a gente está chegando aqui já no finalzinho dessa entrevista. Eu queria saber de você, assim, o que é que conta mais a favor? Você trabalha inclusive com empresas, faz coral corporativo. O que é que existe de positivo que uma empresa pode trazer para os funcionários no momento em que investe, por exemplo, em um coral de Natal, um coral para se apresentar ao longo do ano, como a gente sabe que várias empresas de grande e médio porte têm. O que é que existe de positivo que uma empresa pode trazer para os funcionários? Olha, quando se investe para a formação de um coral, as pessoas que se interessam, elas estão desenvolvendo alguma coisa que elas gostariam de desenvolver. Ou seja, as pessoas, de uma maneira ou de outra, se elas não tocam um instrumento, elas pelo menos cantam, né? Cantam no banheiro, cantam em casa, cantam ouvindo rádio, cantam no carro. Então, elas têm o prazer de cantar, elas desenvolveram esse instrumento de alguma maneira. Então, quando ela tem a chance de desenvolver isso um pouco mais além e desenvolver isso em grupo, isso dá um incentivo muito grande a ela, além de possibilitar ela também se desinibir um pouco mais, estar um pouco mais junto. E para a empresa, isso é muito bom, porque ela desenvolve a capacidade de interpessoalidade entre os funcionários. A gente conversou aqui com o maestro Cícero Alves. A gente queria te agradecer muito aqui pela participação no Frequência Baiana, maestro. E Feliz Natal já antecipado, claro, né? Então, muito obrigado, adorei estar aqui com vocês. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.